Na próxima meia hora, vai encontrar um tempo precioso de encorajamento e esperança para as mulheres de todo o mundo e através das gerações. Testemunhos, meditações, música, conselhos práticos e ensinamentos espirituais. Está no ar Mulheres de Esperança. Olá ouvinte, cá estamos num tempo tão diferente, tão estranho, em que a vida mudou de uma maneira tão radical, tão abrupta para muitos e tão dolorosa para outros. Quando o governo declarou a quarentena, o isolamento social, nem imaginávamos o que iria acontecer e como isso mudaria as nossas vidas tão profundamente. De facto, depois da última vaga de infecções no nosso país, voltou o receio, voltou mais trabalho para o pessoal médico e hospitalar e parece que voltou uma vontade tão grande de alguma normalidade que as pessoas se esquecem dos cuidados obrigatórios e ainda necessários. Nós vamos conversar um bocadinho sobre isto hoje, depois desta música. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my RTM Mulheres de Esperança. Imagina, ouvinte, que a pandemia, o isolamento e distanciamento social
obrigou-nos até a fazer os nossos programas em casa, longe do nosso estúdio, onde temos os melhores recursos, mas determinámos que não era um vírus que impediria fazer este programa Mulheres de Esperança, tão importante para tantos, para todo o nosso país. Por isso cá estamos mais uma vez. Sónia, diz lá o que foi para ti pior durante esta quarentena e já agora o que aproveitaste também. Bom, Sara, nesta quarentena o mais difícil para mim foi conseguir gerir todas as tarefas que tinha para fazer em casa. Ou seja, o nosso horário muda, as tarefas continuam por fazer, o trabalho começa a ser feito em casa, a filha tem aulas em casa, portanto, as refeições têm que ser preparadas em casa, ou seja, acaba por ser muitas tarefas novas, todas feitas em casa e com horários, com tempos e tudo isso acho que foi, se calhar, o mais difícil de gerir. O que eu aproveitei melhor? Olha, aproveitei para estar mais tempo com a família, aproveitámos melhor as refeições em conjunto, aproveitámos para fazer coisas que nunca tínhamos feito, ter novas vivências, novas experiências, mesmo até em nível de trabalho e de lazer. Acho que é mesmo isto. O Levi está aí perto. Já agora podias fazer-lhe as mesmas perguntas. Seria interessante ouvir do ponto de vista masculino. Bem, da minha parte, realmente o mais difícil foi mesmo estar em casa, não é? Tantos dias, sair apenas para as compras, para aquilo que era o essencial. O facto de estar a trabalhar em casa e ficar muitas horas, isso é que para mim foi mais complexo. Porque eu gosto muito de passear, gosto muito de ir ver o mar, de sair. Felizmente consegui manter alguma prática desportiva, que é algo que eu gosto, e na rua, mas foram muitas horas em casa a trabalhar, muitas horas a comer e portanto foi uma rotina completamente diferente e para quem não está habituado a estar tantas horas em casa faz mais confusão. Há pessoas que gostam imenso de estar em casa, não se importam, mas no meu caso não. Eu prefiro ter uma rotina de sair e de momentos diferentes. Mas enfim, foi um tempo em que tivemos que nos acostumar a isto e de facto depois teve outro lado, digamos, mais positivo, que foi o tempo útil em família, dedicar mais tempo uns aos outros e portanto isso é sempre bom e benéfico, não é? Mas no geral este isolamento não foi nada positivo. Acho que traz mais stress às pessoas e priva-as da liberdade que elas gostam e que merecem. Olha, eu tenho aqui uma opinião de um outro amigo. Queres ouvir? Foi não estar com as pessoas, não abraçar, não poder beijar e foi a parte mais complicada, gerir todo esse tempo e estar praticamente em casa todos os dias. Por outro lado, teve também aspectos positivos, também ali mais, orei mais, estive em tempo com a minha esposa e no meu caso particular preparou-me para a reforma que entretanto veio e portanto aquela pandemia preparou-me já para estar em casa e portanto foi um aspecto positivo. Também foi positivo, também gostei ao domingo de ver várias igrejas a funcionar e o Corpo de Cristo a funcionar nesse aspecto. Portanto, houve também várias vantagens, houve algumas coisas boas que eu retive e também que aprendi. E mais esta, de uma jovem mãe de 3 filhos pequenos. Obrigada pela oportunidade de partilhar o pior e o melhor do período de quarentena. O maior desafio que enfrentei foi, sem dúvida, trabalhar com 3 crianças permanentemente em casa. Crianças muito pequenas, entre os 6 meses e os 6 anos, senti muitas vezes frustração, exaustão, a sensação de não conseguir ser boa mãe nem boa profissional. Foi um grande desafio para mim. Por outro lado, tivemos a oportunidade de passar muito mais tempo em família. Não gastámos tempo em deslocações, estivemos sempre juntos. Tivemos momentos em que não vimos isto como algo de bom, porque sentíamos que o trabalho e a gestão familiar das refeições, os banhos, as roupas, sentimos que estas tarefas consumiam todo o nosso tempo. Mas nos últimos anos, sobretudo à medida que a nossa família foi crescendo, fomos aprendendo a gerir melhor o nosso tempo. E este período de isolamento ensinou-nos isso uma vez mais. Ensinou-nos que enquanto cozinhamos podemos conversar, enquanto estendemos a roupa também podemos brincar,
e assim vamos fortalecendo a cumplicidade da nossa família, vamos crescendo e vamos aprendendo tanto juntos. Acho que ela expressa bem o que sentem as mães de uma maneira geral. Quer ouvir? Olá, eu sou a Kátia, tenho 39 anos e tenho 2 filhos, uma menina com 9 anos e um menino com 5 anos. A partir de 19 de março até 31 de maio de 2020, devido à pandemia, à Covid-19, eu fiquei em teletrabalho em casa e fiquei com os meus filhos também em casa. O melhor de tudo, deste tempo que estivemos em isolamento, foi sem dúvida nenhuma o privilégio que eu tive de estar com os meus filhos todos os dias e todo o dia. Pude vê-los a brincar, pude ajudá-los, pude orientá-los e sem dúvida nenhuma essa foi a experiência melhor e mais benéfica de toda esta situação. O pior de tudo foi sem dúvida nenhuma o isolamento social. O facto de não estarmos juntos, o facto de percebermos que aquilo que até então tínhamos garantido, aquilo que eu tinha garantido, o convívio, o estar junto, o estar com a família, que me foi retirado. E essa foi a pior parte de todas, até porque eu fiz anos entretanto e foi muito difícil o isolamento. E acho que também com as crianças foi isso que lhes custou mais, foi o não estarem com os seus pares. De tudo isto, aquilo que eu posso dizer e aquilo que me ajudou neste tempo todo foi não olhar apenas para a circunstância presente, mas ter os olhos postos mais à frente, ter os olhos postos num todo e num propósito maior que eu acredito que nós vivemos e que ainda estamos a viver. Mulheres de Esperança. Canta que a tristeza ela vai embora, mas chora quando tiver de ser. Sorri para quem amas, fala sem demora. Talvez hoje nem mais os irás ver. Respira tranquilo, respira no ritmo. Há coisas que não dá para perceber, não. Oh não, não, não. Mas eu sei que tudo irá ficar bem. Basta apenas confiar. Confia que amanhã o sol brilhará. Confia que um dia tudo irá mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, manos, vamos confiar. Oi, 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 oi. Inspira a alegria, expira a tristeza, sorri para o dia a dia e podes ter a certeza que o sol brilha para quem confia. Respira no ritmo tranquilo com estilo, confia naquilo que te digo. Amanhã será diferente, agora abre a tua mente e sente o que o meu povo sente. Oi, confia que amanhã o sol brilhará. Mudar. Confia que há paz para ti, que há paz para mim. Vale a pena confiar, mas vamos confiar. Oi, 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 oi.
amigo ouvinte, temos estado a conversar sobre o que foi para nós o tempo de distanciamento social ou quarentena. Para algumas pessoas não foi mesmo. Por causa do tipo de profissão que exercem, foram chamados para estar na linha da frente, atender os que precisavam, não apenas o pessoal médico e hospitalar, mas outros, como polícia, bombeiros, fornecedores de alimentos, de primeira necessidade, farmacêuticos e outros. Para essas pessoas, além de saírem de casa para cumprir o seu dever, ainda tinham a preocupação de não infectar as suas famílias ao voltar a casa. Vamos ouvir as palavras de uma enfermeira. O melhor deste tempo foi o facto de ter tido o privilégio de, sendo enfermeira, ter estado sempre a trabalhar. Dou graças a Deus por isso. De poder usar a minha profissão para transmitir algum bem-estar, paz e boa disposição aos meus utentes e também colegas. Penso que a nossa vida faz mais sentido quando interceptamos a vida uns dos outros e quando temos a esperança e segurança que nós temos, é bom que partilhemos isso uns com os outros. É isso que eu tento fazer e este tempo foi bom por isso também. O pior deste tempo longo foi o facto de me ter impedido de estar perto e cuidar dos meus pais. Sou filha única, sou muito chegada a eles, confesso, e vivemos longe, vivemos a muitos quilómetros de distância. Eles ficaram em confinamento na casa deles e ficámos privados de nos vermos. Não pude visitar, não pude cuidar nem ajudar. Usámos os meios ao nosso dispor e todos os dias conversamos e Deus cuida deles por mim e sou grata também por isso. Sou grata pela família que Deus me deu. Com eles foi tudo muito mais fácil. Mulheres de Esperança. Eu só tomei mesmo noção do que era o Covid quando a empresa a qual eu trabalho veio realmente fechar. E naquele momento caiu-me a ficha. E eu pude perceber que estávamos diante de algo muito terrível. Quando eu entrei em quarentena, que passei a assistir os noticiários, foi assim para mim algo terrível. Foi aquilo de mal que a quarentena me trouxe, foi perceber a quantidade de vidas que eram perdidas em 24 horas e o pior é que aqueles entes queridos não podiam se despedir, não podiam estar presentes, não podiam dar um adeus, não podia nada. Para mim aquilo era terrível. E quando eu assistia sobre a Espanha e sobre a Itália, aquilo me fazia um mal. Porque eu dizia, meu Deus, como pode uma pessoa entrar no hospital, vir a falecer e nunca mais aquele ente querido que fica não poder não poder dizer um adeus, não poder fazer um velório, não poder nada. Era como se a pessoa sumisse. E eu logo fiquei muito preocupada com a minha mãe do Brasil e tive mesmo que falar duro com a minha mãe para que ela viesse a perceber o grau do Covid, porque aqui estávamos naquela loucura da Espanha e da Itália, os números eram terríveis e eu sentia-me impotente de não poder fazer nada, de não poder pegar um avião para ir ao Brasil, de não poder estar com pessoas, de não poder ajudar de qualquer forma. Eu sou asmática e pensava, meu Deus, como vai ser minha vida? Como é que eu vou reagir diante desse vírus? Então, depois, Deus foi também me tranquilizando e eu fui assimilando e fui aceitando, entre aspas, mas fui percebendo como lidar com este vírus, entre aspas, porque nós não sabemos, mas a tentar fazer com que a vida siga sem que venha o desespero. A verdade é essa. O que é que a quarentena me trouxe de bom? É estar junto com a minha família, é o convívio,
foi o convívio intenso, foi a minha filha a fazer bolos e bolos e bolos, ela com 10 anos a descobrir bolos e bolos e bolos, e isso para mim era maravilhoso, porque ela se dedicava lindamente a fazer receitas e a descoberta da cozinha. E a cereja no topo do bolo foi a empresa a qual eu trabalho não ter entrado em layoff, sempre me pagou a 100% e já estou a trabalhar, e ela continua lindamente a fazer o pagamento a 100%, nunca pensou em layoff, e acho que para mim isso foi o de bom, porque eu pude estar mais tranquila, sabendo que o que eu ganho estava ali a 100%. No mais, a vida corre e estamos sempre alerta e aprendendo cada vez mais, e a confiança em Deus. Esta é a melhor parte, confiar em Deus e seguir em frente. Ao ouvi-los, dei conta que afinal não somos assim tão diferentes uns dos outros. Sofremos pressões e dores idênticas e também tiramos lições muito semelhantes diante deste desafio que foi tão inesperado. E tu, Sara, ainda não contaste como foi o teu confinamento? Bem, o meu começou muito antes. Para ser precisa, começou no dia 18 de fevereiro, quando fiquei muito doente, com uma tosse violenta que me impedia de dormir, de comer, de ter algum ânimo no meu dia-a-dia. Fui medicada, mas parecia que a tosse estava relutante a ir embora. A minha médica aconselhou-me que não saísse de casa e muito menos frequentasse lugares onde houvesse algum aglomerado de pessoas. E eis que o Covid entra em Portugal e fomos mandados todos para casa. Para ser bem precisa, Sónia, a primeira vez que saí foi no dia 4 de maio, por poucas horas, com todos os cuidados e mais alguns. O que aprendi? Que a vida é mais importante que tudo, que os amigos verdadeiros continuam lá, mesmo quando não podemos ver-nos, que ainda há pessoas muito disponíveis e prontas para ajudar os mais vulneráveis. Por exemplo, o gerente de um mini-mercado da minha aldeia vinha trazer-nos as compras à porta. Nunca nos faltou nada. O mais difícil foi realmente o distanciamento afetivo. Não poder estar com a família, não ter abraços, nem beijos, não ver as crianças que tanto amamos. Foi e é muito mau. Os meus filhos agora já entram na minha casa, mas ainda com muitos cuidados, e isso é duro. Tenho saudades de estar sentada a uma mesa com família e amigos. É tão difícil. Mas de tudo o que aqui ouvimos, incluindo o teu testemunho, Sara, ainda temos que ser gratos, pois temos saúde apesar de tudo. Mas penso agora naquelas famílias que perderam pais e mães, avós e outros por causa desta pandemia. Não deve ter sido nada fácil. Sim, há histórias dolorosas e complicadas. E já agora, um alerta que tem sido dado pelas autoridades sanitárias e outros sobre os cuidados que ainda devemos ter todos os dias. A importância de lavar bem as mãos, de nos habituarmos a ter uns chinelos à entrada da porta para deixar os sapatos da rua fora, de usar máscara quando estamos na rua e queremos interagir com pessoas, porque se não fizermos isto, todo o esforço que tem sido feito pode ser em vão. Escuta a minha voz quando ao nascer do sol me apresento a ti e aguardo a tua resposta. Tu não és um Deus que se agrada ao mal. O mal não vive ao teu lado. Meu Rei, meu Deus, a ti
Conversas da Alma com Sara Catarino. Quando ouvi estes amigos falarem sobre a sua experiência do confinamento, alguns por desafios tão inesperados e conseguindo vencê-los, imaginei que centenas das nossas ouvintes poderiam estar aqui connosco a contar-nos histórias idênticas, episódios semelhantes e vitórias iguais. Pois o ser humano tem em si mesmo uma força e uma vontade extraordinária de sobreviver e de dar a volta por cima, como dizemos em gíria popular. Quando algo inesperado e pelo qual nunca passámos bate à nossa porta, a primeira reação é o espanto. E agora? O que faço agora? Mas logo a seguir à nossa mente parece que entra em automático e começamos a revelar soluções e caminhos que nem sabíamos que poderiam existir. Mas, daquilo que me apercebo pela experiência, todas estas situações não aparecem como por magia na nossa mente. Algures no fundo do nosso ser, armazenamos outras pequenas experiências, ouvimos outras tantas histórias, observamos mais umas quantas vivências que nos dão o chão para que possamos chegar à nossa própria solução. Estava a pensar numa história bíblica sobre um rapazinho que guardava os rebanhos do pai nos campos desertos e inóspitos da sua terra. Havia feras e perigos, ninguém para defendê-lo, mas habituou-se a ver-se livre desses inimigos com muita determinação e com muita fé em Deus. Um dia foi um leão que o atacou, noutra altura foi um urso que vinha para roubar-lhe as ovelhas, e em todas estas situações Davi venceu os seus obstáculos. Um dia, porém, foi visitar o acampamento dos soldados do seu país em guerra com um inimigo muito maior e muito mais forte. Imagino que as armas mais sofisticadas eram produzidas por eles. E além disso, entre os seus soldados havia uns fulanos com uma estatura invulgar, especialmente um que amedrontava o exército de Israel. Todos os dias o grandalhão vinha até às trincheiras, gritava, cuspia, vociferava, tentando amedrontar o exército do outro lado. E conseguia. Mas no dia em que Davi visitou os seus irmãos soldados e viu o que se passava, algo dentro dele foi maior. Alguma coisa no seu coração disse-lhe: tu és capaz de enfrentar esta ameaça. Venceste outras, esta é só mais uma. Chega! Vai para a frente e dá tudo por tudo. E foi isso mesmo. O pequeno Davi, com uma funda e uma pedra, deitou abaixo o enorme Golias. A força de Davi não estava na funda, nem na posição em que lançou a pedra. A força do pequeno pastor estava na experiência do livramento de Deus em situações anteriores. Pois se Deus o livrara antes, por que não agora? Querido ouvinte, com certeza já havia a mão de Deus em sua vida noutras alturas mais ou menos dramáticas. E agora? Agora é pior? Agora é mais doloroso? Agora é mais perigoso? Será? Mas Deus é o mesmo. E aquilo que parece novo, inesperado para si, pode ser vencido na confiança de um Deus que tudo pode, que é capaz de tudo, pois já provou antes ser assim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos a certeza que a ouvinte também terá uma história sobre este tempo de confinamento. Já agora, continua a ouvir o nosso programa? Conte-nos como foi. Coloque as suas questões. Nós teremos todo o gosto em responder dentro das nossas possibilidades e ficamos a aguardar o seu contacto. Para isso, ouça com atenção os contactos que vamos dar a seguir. Para a semana cá estaremos com todo o nosso carinho. Mulheres de Esperança. Contacte-nos pelo 211 581 128. Siga-nos no Facebook e Instagram. Subscreva o nosso canal no YouTube. Mulheres de Esperança. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.